O pregando lá foi o grande movimento mais de todos, porque é o Senhor mesmo. Com certeza ele deve estar cansado, mas Deus vai usar ele de maneira poderosa. Pai, nós queremos abençoar a vida do pastor Demar, sua casa, o ministério. Deus, oro que o Senhor possa usar ele aqui de uma maneira especial. Pai, que o Senhor possa não somente abençoar as nossas vidas, mas que o Senhor possa abençoar a vida dele, conforme ele estará ministrando. Flua nele através da vida dele. Que Jesus que habita nele possa se manifestar de uma maneira plena nesta noite. Nós abençoamos a vida dele e declaramos que o Espírito profético flua na vida dele de uma maneira tão espontânea, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então já pode ficar aqui. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Louvado seja Deus. Os irmãos sabem que eu já tenho ouvido há muito tempo falar de vós, né? Porque é uma nuvem de testemunhas cercando essa igreja, cercando a sua vida. E você aqui já tem nos abençoado lá. De que maneira, pastor? É porque há uma unção de prosperidade fluindo nessa casa. Há uma graça de Deus realmente para prosperar nessa casa. O irmão já fala inglês? Vai precisar. Quero profetizar na sua vida. Vai precisar. Porque o Senhor vai te levar para outros lugares para falar do que tem acontecido aqui no meio desse lugar. O Senhor vai te dar graça para você aprender essa língua. Você vai aprender. Pastor, como que eu vou fazer isso? Da mesma maneira que você tem feito todas as demais coisas, pela graça mediante a fé. Se alguém antes falasse para você do que iria acontecer nos últimos 5 anos da sua vida, você não acreditaria. Se alguém viesse e falasse, vai ser assim, assim, assado, você não conseguiria ver. Se nos últimos 5 anos você foi surpreendido pelo Senhor, você não tem ideia do que está diante de você. Quando você está vendo esse povo aqui, você vai precisar ir a outros lugares contar do que tem acontecido aqui. Então o Senhor te dá graça para você aprender essa nova língua. Você dá a mão aqui para a vida do seu pastor. Confirma comigo essa unção. Ele vai aprender o inglês, vai aprender o francês. E o Senhor vai levá-lo para testemunhar a muitos outros lugares. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer pelo dom de Deus, que é o teu servo. Senhor, eu quero te agradecer porque Ele tem retido a palavra da justiça. Senhor, e tem dado graça sobre graça para este povo e para este ministério. Senhor, amplia as fronteiras do teu servo. Lá de Isaías capítulo 54, Senhor, a tua palavra diz que Ele transbordará para a esquerda e para a direita. A tenda da habitação deste homem está sendo ampliada e o será numa medida para além da cidade de São Paulo. Começará a transbordar para o Brasil. Senhor, pessoas irão procurá-lo para saber o que está acontecendo nesta casa, o que está acontecendo no meio desses irmãos. Que mover é esse? Como isso tem acontecido? Senhor, ele vai em um canto, no outro canto deste país, dessa nação. Mas eu te peço agora, em nome de Jesus Cristo, dá graça para ele aprender essa língua. Mais rápido do que qualquer professor pode pensar ou imaginar. Senhor, e quando ele falar, Senhor, nestas novas línguas, dá para ele o inglês, dá para ele o espanhol, dá para ele o francês, dá para ele o alemão. Senhor, quando ele falar essas línguas, uau, acabou. O povo vai achar, Senhor, que ele já nasceu ali, já aprendeu ali. Jesus é sem acento, Senhor. É na mesma graça que esse povo tem visto fluir no nome de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu tenho recebido graça para prosperar. E eu vou fluir em novos dons, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Obrigado. Obrigado, meus irmãos, é muito bom estar aqui, aleluia. E você sabe, a unção de Deus nos renova, e renova você também, para receber mais de Deus nessa hora. E eu sei que já
ministraram aqui para os irmãos, né, o nosso amigo querido pastor Isaías, o profeta Raigo, aleluia, ministrou aqui, pastor Wilson também. Eu tive o privilégio de ouvir ainda há pouco o pastor Wilson e de estar aqui agora com os irmãos. Eu gostaria de compartilhar com você um texto que está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15 e versículo 10. O nosso tema aqui é graça para prosperar, amém? E eu estou aqui com a minha esposa, aleluia. Janaína, fica de pé, por favor. Janaína, uma salva de palmas para essa mulher. Que coisa linda, diga amém. Só as irmãs, diga amém. Aleluia, obrigado. Queridos, e trouxemos também algum material que está ali na vossa livraria. E eu escrevi, na verdade, pela graça de Deus, alguns livros. Eu acho que são 4, né, meu bem? 4, 5? Eu escrevi 4 ou 5? Bem, é nessa direção. E o último que eu escrevi é esse: o tesouro está na casa. Você sabia que aquilo que você precisa está mais próximo do que você imagina? Está na sua casa, irmão. Alô? Coloca aí antes de Coríntios, Provérbios 21, 20, por favor. O tesouro, ele está na casa. Essa é pela graça de Deus, obrigado. O tesouro precioso e o azeite estão aonde? Quantos sábios nós temos aqui? Pastor, mas parece que eu não sou sábio. Não, o sábio que é Cristo habita em você. A Bíblia diz que Ele é a sabedoria de Deus, e a sabedoria de Deus habita em nós. Então, às vezes, nós estamos procurando em outros lugares aquilo que já está na nossa casa. Quando eu falo nossa casa, eu não me refiro àquele lugar que você mora. Pode ser também. Talvez ali dentro tenha uma ferramenta para você prosperar que você ainda não percebeu. Mas hoje, aqui os nossos olhos serão abertos. Tem gente aqui que tem habilidades manuais que Deus te deu para você prosperar. Você ouviu o pastor Wilson, não ouviu? Então, por que você está lá trabalhando para o faraó, se você pode empreender para o reino de Deus? E Deus te deu a graça de ter uma habilidade manual, e ela está lá na sua casa. Pastor, mas eu não tenho dinheiro para começar. Não, aquilo que você precisa começar, você já tem. Chama graça de Deus. Você não veio aqui para receber mais graça, porque a graça que você precisa, você já recebeu. É uma persona, é Cristo. A graça que nós precisamos para prosperar não é uma técnica, não é uma estratégia, é uma pessoa, é Cristo. E essa graça nós já recebemos pela graça mediante a fé. Quantos dizem amém? Amém. Então, eu e você não estamos aqui porque não recebemos. Na verdade, nós estamos aqui porque já recebemos. Então, eu gostaria, a Janaína escreveu também, na verdade ela escreveu 7 livros, aleluia. E você sabe, né, eu estou correndo para não ficar para trás, mas já fiquei. E ela escreveu esse livro aqui, Não Desista, insista só mais um pouquinho. Eu acho que Deus quer abençoar alguém aqui nessa noite. Eu acho que Deus quer abençoar alguém aqui nessa noite. Eu não sei quem é, mas eu acho que é. Aleluia! Está começando a entender a mensagem. A graça foi liberada para todos, não é verdade? Mas pastor, o que eu tenho que fazer para que essa graça opere na minha vida? Esse é o meu tema aqui com os irmãos nessa noite. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15 e versículo 10. Vamos lá, meus irmãos? Glória a Deus. Eu prometo ser cirúrgico com você, amém? Nessa noite. E chegar naquele ponto que o Espírito Santo quer falar com todos nós. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10, diz assim: mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. Pela graça de Deus, eu não sou aquilo que eu gostaria de ser, eu não sou aquilo que os outros me dizem para ser, eu sou o que eu
sou. Talvez você está aqui nessa noite querendo ser outra coisa, mas o tesouro está na casa, está mais perto que você imagina. A graça de Deus flui na direção da habilidade que Ele te deu. Copiou? A graça de Deus flui na direção da habilidade, do dom que Ele já liberou para você. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Continua comigo nas Escrituras. Eu não sou o que o pastor Wilson é. Eu não sou o que o profeta Reinhard é. Nem tampouco o que o Ricardo é. Eu sou o que eu sou, pela graça de Deus. E cada um de vós aqui, cada um de vocês aqui, também o é pela graça de Deus. Sabe qual é às vezes o nosso problema? Porque não experimentamos dessa graça para prosperar, porque você está tentando ser outra coisa. Deus colocou no seu coração um desejo, um prazer. Você gosta de mexer com animais. Aí vem uma pessoa e fala para você: mas animais não dá dinheiro. Você está estudando para ser um médico veterinário. Aí a pessoa fala: ah, por favor, quando é que você viu um veterinário rico? Pois então você vai ser o primeiro, em nome de Jesus. Deus colocou no seu coração um dom, um prazer, uma habilidade. Por que não fluir nele, se você, pela graça de Deus, é o que Deus te chamou para ser? Se alguém está recebendo, diga amém. Amém. E a sua graça, que me foi concedida, diga que me foi concedida. A graça foi conquistada? Não. Mediante muito trabalho. A graça foi comprada mediante um grande preço? Não, a graça foi concedida. Você recebeu gratuitamente. Você não vai prosperar porque você trabalhou mais do que todos os demais. O texto fala isso, que Paulo trabalhou mais do que todos os apóstolos. Mas essa não foi a razão da sua prosperidade. Esta foi a consequência da graça de Deus. Sabe qual é a consequência da graça? Ela faz com que você trabalhe mais do que todos os demais. Eu tenho uma palavra de Deus para você: o seu trabalho vai render. O seu trabalho vai render. Enquanto outros trabalham 8 horas, você vai trabalhar a metade e vai obter o dobro da remuneração. Oh, aleluia! Sabe por quê? Porque a graça liberada de Deus para a sua vida. Pastor, mas aonde? Na área que te foi concedida. Ela não se tornou vã. Antes eu trabalhei muito mais do que todos eles. Não é interessante isso? Parece uma espécie de vanglória. Parece que o apóstolo está querendo se vangloriar nos demais apóstolos. Todos eles ali referem-se aos demais apóstolos. Mas o Espírito Santo fez questão de escrever na Bíblia. Ele falou: amém, é verdade. O apóstolo Paulo realmente está aí na sua Bíblia, o trabalho dele, mais do que os demais. As cartas, os textos, o ensino. O Espírito Santo concordou com ele. E aí, se o versículo terminasse aqui, toda a glória seria dada ao apóstolo Paulo. Mas ele então escreve: todavia, entretanto e contudo, um advérbio de adversidade, um mas, todavia, quer dizer, não eu, mas a graça de Deus comigo. Eu tenho uma boa notícia para você: tem uma graça de Deus com você. Para fazer o que? Eu não sei, mas eu vim aqui te dar alguns sinais. Eu vim aqui te dar alguns sinais da graça para prosperar. Quantos querem aprender esses sinais? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Deixe o Espírito Santo queimar ainda mais o seu coração, porque esse dia foi glorioso, mas ele não terminou ainda. Ele ainda está planejando uma maneira de te abençoar mais. Não acabou. Você está aqui por um propósito. Senhor Jesus Cristo, nessa noite,
nós oramos em Teu nome. Espírito Santo, queima o nosso coração para a graça que nos foi concedida, e dá clareza, Senhor, a este povo e a mim, para essa graça específica, para esta graça para prosperar, porque o Senhor está interessado em abençoar o Teu povo ainda mais. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que a vontade de Deus é que eu prospere, é que eu avance no conhecimento do Seu favor, da Sua graça, em nome de Jesus. Irmão, será que existe uma graça específica para coisas específicas? Será que essa graça para prosperar é para todos os homens, ou é apenas para algumas pessoas que parece que tudo que eles fazem prospera? Será que nós podemos crescer em graça? E eu queria então caminhar com você nas Escrituras para saber qual que é realmente o conceito de prosperidade bíblica. Eu já ouvi dizer que prosperidade é você ter tudo aquilo que você precisa para cumprir o propósito de Deus. Mas eu também já ouvi que prosperidade é você ter além do que você precisa, de modo que você possa ter para si e também ter para abençoar muitos outros. Quem diz amém? Amém. Agora, Deus ganha o que com a sua prosperidade? Pastor, eu já ouvi dizer que Deus não ganha nada com a pobreza. É verdade. Quantos irmãos concordam que Deus não ganha nada com a pobreza? A pobreza não glorifica a Deus, não é verdade? Mas é igualmente verdade que Deus não ganha nada com a riqueza. Alô? Deus não ganha nada também com a riqueza. Quem é que ganha? Fala assim: eu. Quem é que ganha? Eu. E quantos querem essa prosperidade que vem da parte de Deus? A escolha é sua. O que você quer ser? Você quer ser rico ou pobre? Então é melhor. Mas não coloque isso na conta de Deus, porque Ele não ganha nada com isso. Não vai fazer dele mais rico ou menos rico. Não interessa, Ele não conhece esse conceito, porque Ele é Deus. Mas Ele planejou algo no seu coração. Abre aspas, frase do meu amigo profeta Reinhard Hitler: a vontade de Deus é que todos os seus filhos sejam milionários. Fecha aspas. Frase dele. Essa é a vontade de Deus, que você tenha vida, e tenha uma vida mais ou menos de João 10:10. O que a Bíblia diz? Que você tenha vida e tenha em... Então parece que abundância é a vontade de Deus para a sua vida. Mas será que nós cremos nisso? Há uma diferença entre crer nisso e crer que isso é de Deus para você. Quantos creem que Deus quer curar? Amém. Mas por que quando talvez a enfermidade chega, nós não sabemos se é a vontade de Deus curar? Pois eu vim aqui para te dizer: a vontade de Deus sempre é curar. A vontade de Deus sempre é prosperar. E nós estamos aqui para unir a sua vontade, a minha vontade com a vontade de Deus. Porque desde o jardim até Apocalipse, a vontade de Deus é abundância para o seu povo. Quando o Senhor criou o homem, Ele criou em qual dia? Qual dia? Sexto dia. Quando o homem foi criado, Adão, o jardim já estava pronto? Já estava tudo preparado? Moral da história: quando Deus criou o homem, Ele deu um sinal para o homem. Sinais da graça para prosperar. Já está tudo preparado. O que você precisa já está tudo preparado. E provavelmente está mais perto do que você imagina. Deve estar lá na sua casa. Olha lá. Alcançou o jovem. Até acordou ele, aleluia.
Ele nem estava com a mão levantada para receber, atingiu ele, só pode ser o Senhor querendo abençoar. Já estava tudo preparado, ele não teve que fazer esforço nenhum, acertou. Ele não acertou você, filho? Machucou? A bênção de Deus não machuca, nem traz desgosto, ela traz alegria. A bênção do Senhor enriquece. A ilustração é perfeita. Talvez você não está nem preparado, mas Ele está planejando a maneira de te abençoar. Talvez você imaginou que uma porta se fechou. Antigamente, quando eu não conhecia essa graça para prosperar, eu ficava me esforçando muito para prosperar. E eu tinha até versículos que justificavam quando eu perdia uma oportunidade. Eu sei de cor, por exemplo, Lucas 19:44. O Senhor Jesus veio até Jerusalém e Ele disse: não reconheceste o tempo da vossa oportunidade. E aí eu ficava angustiado, porque eu pensava: perdi uma oportunidade. Mas eu recebi graça da parte de Deus. Filhos de Deus, eles não perdem a oportunidade, porque eles já são abençoados. Pastor, mas eu posso te contar que eu perdi uma oportunidade. Não, você não entendeu. Ele está planejando uma maneira de te abençoar, até quando parece que deu errado, para você dar certo. Como assim, pastor? Vamos supor que você foi fazer uma entrevista de emprego e você precisava muito. Essa semana ouvimos isso lá na nossa célula. Uma irmã pediu oração, ela ia fazer uma entrevista. Eu falei: claro, vamos orar. E aí ela fez a entrevista e não deu certo. E aí ela voltou e ela estava um pouco triste. Falou: pastor, eu orei, nós aqui oramos na célula, eu não passei naquele emprego. Eu falei: glória a Deus. Eu queria chocá-la mesmo. Que isso, pastor? Glória a Deus. Desse jeito, irmão, até me ofende. Falei: não, eu quero te ensinar um princípio. Filhos amados de Deus, que têm revelação da sua identidade, que sabem que são amados, independente do seu comportamento. Filhos que sabem que Deus é bom em todo o tempo. Filhos que sabem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esses filhos têm uma certeza: se uma porta se fechou para você, só pode ser que uma maior ainda está aguardando você abrir. Tem alguém abençoado aí do seu lado? Fala para ele: você é abençoado. Fala para ele: você é favorecido. Deus não ganha nada com a pobreza. Mas o que Ele ganha com a riqueza? Nada. Mas Ele quer você. Ele quer exercitar você. Por isso o apóstolo Paulo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância, tanto de abundância quanto de escassez. Aqueles que falam, não, só é de Deus quem é abençoado financeiramente. Aí tem um problema com as cartas apostólicas, porque Pedro, em Atos capítulo 3, chegou para aquele coxo na porta formosa e ele falou: eu não tenho nem prata e nem ouro. É igual o pastor Zé Mário aqui hoje, ó. Não tenho nem prata e nem ouro. Aí como é que é pregador de prosperidade desse jeito? Vou até esconder, que a irmã está tirando foto aqui, ó. Essa foto vai ficar bem, já tirou, né? Eu não tenho nem prata e nem ouro. Aí como é que faz os pregadores da prosperidade com esse versículo? Tem que pular, Nunca prega isso, porque é Pedro que está falando. E o apóstolo Paulo diz que aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância, tanto de abundância quanto de escassez. Como é que faz com esse versículo também? Pregadores da prosperidade. Por isso não pregamos a prosperidade, pregamos o evangelho. Pastor, Deus está interessado na minha prosperidade? Não. Deus está interessado em algo muito superior. Pastor, mas eu achei que Deus estava interessado na minha prosperidade. Eu te falei, Ele não ganha nada com isso, porque Ele é Deus, quem ganha é você. Eu espero que você realmente deseje prosperar. Quantos aqui desejam? Mas não coloque isso na conta de Deus, porque se você colocar na conta dele, quando você não prosperar, a culpa também vai ser de quem? Alô? A culpa também vai ser de quem? Pastor, então eu coloco na conta de quem?
é de quem você quer dar a glória. De quem você quer dar a glória, você coloca na conta. Se a glória vai ser sua, então fica na sua conta. Se a glória vai ser de Deus, então fica na conta de Deus. Se a glória vai ser do diabo, alguns dão a glória para o diabo. E eles dizem: o diabo fechou essa porta, o diabo impediu aquilo. Eu quero te convidar a subir um pouco mais. Vamos lá para Efésios capítulo 1 e versículo 3. Vamos para o lugar onde Cristo está sentado e você está sentado junto com Ele nas regiões celestiais. Pastor, mas eu não sou abençoado? Você já é abençoado. E você já foi abençoado. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoará. Tem alguém comigo? O qual nos abençoará. Ele já fez o quê? A sua versão está diferente. Talvez tenha uma versão que tem: Ele nos tem abençoado. Talvez a sua versão, não é? Agora, existe alguma versão que é Ele nos abençoará? Não. Por quê? Porque você já foi abençoado. Então vem cá. Se você já é filho de Deus, se você já é abençoado, por que essa graça para prosperar, ela não está se manifestando? É porque eu te falei, Deus não está interessado na sua prosperidade, Ele está interessado em você. O negócio de Deus não é o quanto tem na sua carteira, na sua conta bancária ou no seu imposto de renda. O negócio de Deus é quanta fé existe no seu coração. O negócio de Deus é exercitar os seus filhos, de modo que Efésios 4:12 se cumpra, até que nós, todos nós, cheguemos à estatura do varão perfeito que é Cristo, santos aperfeiçoados para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Quantos estão compreendendo? Agora, como essa graça se torna vã? Quando você desperdiça aquilo que Deus já deu. Vamos voltar para Provérbios 21:20, porque o tesouro desejável e o azeite estão aonde? Há tesouro precioso. Tesouro precioso. Tem coisas que você está há muito tempo buscando de Deus, um tesouro precioso. Pensa nisso agora. O que será? Será que é uma viagem com a sua família? Será que é um carro novo, uma casa nova? Todas essas coisas são lícitas, amém, meus irmãos? São tesouros preciosos que você deseja. Particular, o Senhor quer, Ele tem o prazer em abençoar os seus filhos. E o azeite, que é da unção, estão aonde essas coisas? Fala assim: na minha casa. A sua casa pode ser realmente a sua residência, mas a sua casa pode ser aqui o ambiente da igreja, a sua casa pode ser o seu trabalho. Então, por que às vezes essa graça ainda não se manifestou na prática? Porque nós estamos procurando fora da casa. Alô? Você está achando que a grama do vizinho é melhor do que a sua? Aquela empresa onde o fulano trabalha paga mais do que a que você trabalha. Você acha talvez que a célula do fulano cresce mais do que a sua. Talvez o casamento do Beltrano é melhor, mas você já recebeu graça. Não desperdice essa graça recebida. Use. Talvez você está procurando algo para empreender e está lá na sua garagem. Talvez você está procurando algo para empreender e está aqui, ó, com as suas habilidades manuais. Todos os filhos de Deus receberam graça para prosperar, mas alguns desperdiçam. Qual então, pastor, é a graça que funciona? Fala comigo assim: a graça que Deus me deu. Não é a graça que Deus deu para o outro. Não tente fazer aquilo que é do outro, porque Deus deu graça para você fazer algo específico. Alguém diz amém? Amém. Ele já deu.
já está dado, foi concedido. Ah, mas eu quero mesmo fluir na unção do pastor Ricardo Landim. Não, a unção que ele flui, Deus deu para ele. Pastor, mas eu posso querer aquela unção? Pode. Elias pediu para Eliseu: eu quero da sua unção. Aí ele falou: dura coisa me pediste. Então, essa é outra pregação. Se você quer a unção de alguém, ou conhecimento, etc, amém. Mas eu vim aqui para te dar uma boa notícia. Você não precisa procurar algo fora da casa, porque aquilo que Deus quer fazer você prosperar, Ele já te deu. Está perto de você, está mais próximo que você imagina. Fala comigo: graça específica. Pastor, existe uma graça específica? Existe. Efésios 4:11 fala: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Fala comigo: outros. Ele concedeu todos para apóstolos? Todos para pastores? Não, Ele concedeu uns para apóstolos. Fala comigo: e outros? Então, outros para profetas. Fala comigo: e outros? Para evangelistas. E ainda outros para pastores. Então, preste atenção: existe uma graça específica de Deus para você prosperar. Vá na direção dela. Vá na direção dela. Pastor, como que eu faço isso? A palavra ministério é diaconia. Portanto, aqui nós temos dons específicos. Nós temos graça liberada em uma direção específica. Você recebeu um dom específico de Deus para prosperar. Eu vim aqui para te dizer: flua nele. Ah, mas as circunstâncias não estão favoráveis. E elas nem podem estar, porque Deus não está interessado na sua prosperidade. Ele quer exercitar você. Você acha que eu sou escritor? Não sou. Mas eu entendi uma coisa: eu recebi um dom de Deus para prosperar. Eu sou pastor. Então, porque eu sou pastor, e Deus colocou esse encargo no meu coração de abençoar o povo de Deus, aí eu coloco no papel. E sabe o que acontece? À medida que você usa a ferramenta aperfeiçoa você. Alô? À medida que você usa a ferramenta, é a ferramenta que aperfeiçoa você. Ela faz com que você saiba usar determinada faca. Você sabe, ninguém consegue cortar com aquela faca, irmão, que tem lá na sua casa. Mas você sabe a maneira do corte dela. Quantos estão me entendendo? Há uma habilidade que Deus deu para você. Essa habilidade eu estou chamando de graça específica. Pastor, como que eu posso identificar isso? E como você sabe que isso é de Deus para mim? Eu sei, porque você está aqui. Aleluia. Porque você está aqui, Deus já liberou para você uma graça específica. Tem gente aqui que lava carro como ninguém lava em São Paulo. Deus vai fazer você prosperar. Mas sabe o que acontece? Não, eu gostaria mesmo era de fazer outra coisa. Não, querido, faça aquilo que Deus colocou no seu coração, porque o seu interesse vai na direção do seu dom. Alô? Diga comigo: meu interesse vai na direção do meu dom. E o dom você recebeu de Deus. 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 Ele está esperando você fluir em fé na direção desse dom, porque a ferramenta vai aperfeiçoar você. Estava lá no pastor Ezequiel agora, Landim, e o homem é um profeta mesmo. Aleluia. Eu estava lá e Deus me deu uma palavra para a igreja de São Paulo. O Senhor falou comigo: eu estou colocando aqui na igreja de São Paulo, ao redor do pastor Wilson, uma equipe apostólica e profética. Falei: o que é isso, Senhor? Aí ele falou: dá uma olhada para você ver, esse homem aqui é um profeta.
Aí eu pensei isso, ele começou a profetizar, liberou uma profecia na minha vida, assim, ó, exata. Não é genérica não tem aqui alguém com dor de cabeça. É claro que você está aqui há quanto tempo, etc. Pode ser que tenha alguém aqui com dor de cabeça. Não, é específica. O fulano de tal, no ombro direito, parará, tá assim, assado. Igual meu amigo o profeta Rainer. Amém ou não? Amém. Aí, o que acontece? Fala comigo, a ferramenta aperfeiçoa o dom. Quanto mais você usar a ferramenta, mais você vai ficar aperfeiçoado. Qual é a ferramenta que Deus colocou perto de você? Qual é a ferramenta que Deus colocou para você? Porque o seu interesse vai na direção do seu dom. Fala para o irmão que está do seu lado, o seu interesse vai na direção do seu dom. Aprenda a perceber que isso é graça. É graça de Deus, porque um recebe um interesse, o outro recebe outro. Ela vai na direção, a graça de Deus vai na direção do seu talento. Eu não tenho o mínimo interesse por algumas áreas. Aliás, eu tenho repulsa. Minha filha do meio, a Débora, por exemplo, ela ama essa área de saúde. Ela gosta de ver sangue. Irmão, se eu ver sangue eu desmaio. Ela gosta de ver sangue, ela gosta de ver cirurgia. Ela assiste umas séries malucas. Eu não gosto nem. Olha aqui, eu falo, a minha pressão já caiu. Vai, olha esse coração. Eu falei, que coração, menino? Você está louco? A minha pressão cai, começa a suar frio. Mas ela gosta de ver órgão, tecido, cirurgia craniana e tarará. E ela fala o nome do osso. Eu falei, menina de Deus, de onde você tirou isso? Porque eu e a sua mãe, se ela ver sangue, ela desmaia também. Desmaia os dois. Não pode ser lá de casa que ela recebeu isso. Quantos estão entendendo? Só pode ter sido um dom de Deus. Para quê? Para ela prosperar. Meu menino lá, o Vitor, ele gosta demais de jogar bola. Irmão, toda vez que eu tento, dá confusão. Contenda. A última vez deve ter uns 15, 20 anos. E é confusão, é briga. Eu já entendi, eu falei, esse negócio não é para mim. E o menino joga uma bola. Aí eu falei, eu não sei nem nome de time e tal, não acompanho nada. De onde esse menino recebeu essa aptidão? Quantos estão me entendendo? O seu talento vai na direção da graça que Deus te deu. O mundo chama isso de aptidão, mas Deus chama isso de graça. E Ele te deu uma graça. Sabe qual que é o problema? Às vezes você pega a graça e compara a graça recebida com o mercado. E aí o mercado fala, não está dando dinheiro. Aí você pega a graça e coloca de lado. Por isso que às vezes não prospera. Eu vim aqui para te contar uma boa notícia. Não é o mercado que determina a graça que você recebeu de Deus. Deus te deu. Creia que nessa graça você vai prosperar. Cada um permaneça naquilo que foi chamado. Pastor, mas eu não posso migrar para outra área. Eu não posso aprender, não é, uma profissão? Pode. Mas o próprio Espírito de Deus vai conduzir você até essa área, até essa profissão. Não seja aquilo que você não é. O que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 15:10? Pela graça de Deus eu sou. Ele é o que é pelo treinamento. Ele é o que é porque aprendeu dos pais. O que ele fala? 1 Coríntios 15:10. Eu sou o que eu sou pela graça de Deus. Na verdade o versículo é, pela graça de Deus eu sou o que eu. Tem alguma glória minha nisso? Zero. Deus me chamou e Ele me faz prosperar. Coloque isso no seu coração. Você foi chamado na direção da graça recebida. E na direção da graça recebida você vai prosperar. Às vezes, pastor Wilson acho que contou aqui do irmão Gaspar, que vendia gravata, né? Mas ele não contou uma coisa que o irmão Gaspar fazia. Ele vendia ovo na feira. Ele saía com sacola de ovo assim para vender. Irmão, eu não sei, eu não tenho fé nenhuma para vender gravata de casa em casa. Por que eu não tenho fé nenhuma nessa direção? Porque essa não foi a graça que eu recebi. Eu trabalhei no comércio
30 anos. Então, mas pastor, você trabalhando no comércio, não tem fé para vender gravata? Pois é, eu vendia outra coisa, e que na verdade havia muita graça nessa direção para minha família prosperar, e prosperamos. Mas há uma graça que Deus colocou no seu coração. Eu estou aqui para te pedir em nome de Jesus: não permita que essa graça se torne vã. Quando permitimos que essa graça se torne vã, quando nós escolhemos outra coisa, quando nós achamos que o tesouro está na casa do outro, na igreja do outro, na cidade do outro, no país do outro, fala comigo, o favor acompanha a graça. Quando você crê de fato que Deus te deu uma graça e nela você vai prosperar, favor começa a se manifestar ao seu redor. Aquilo que você não tinha, chega. Aquilo que você não sabia fazer, o Espírito Santo te ensina. Eu gosto do exemplo do pastor Isaías, falando acerca do negócio dele, né, recuperação de dados. Uma vez um cliente chegou e falou para ele assim: você consegue recuperar essa informação? Ele não tinha a mínima ideia de como fazer. Nós já chamamos tal empresa, chamamos tal multinacional tal, ninguém conseguiu. E você lá de Anápolis, ele foi chamado aqui em São Paulo, foi indicado, e você consegue? Ele falou que aquela hora era a hora que ele tinha que crer, não no conhecimento dele, mas crer na graça de Deus. Ele olhou dentro do olho do cliente e falou: você não me chamou aqui? Chamei. É claro que eu consigo. Virou as costas, foi embora. E já virou falando: Jesus, tem misericórdia. Quantos estão entendendo aqui? Você recebeu uma graça para prosperar. Pastor, mas eu quero a sua. Não, a minha Deus me deu. E eu sou o que eu sou pela graça de Deus. Mas para você Ele deu uma outra. E é nela que você vai prosperar. E quando você crê nisso e vai nessa direção, tem uma coisa que começa a se manifestar. Fala: o favor acompanha a graça. Oh, aleluia. O seu pastor aqui, a sua pastora, tem uma graça para prosperar. No meio aí da crise, os irmãos aqui estão prosperando. Eu fico perplexo de ouvir os testemunhos que acontecem no meio dos irmãos, uma unção de empreendedorismo afluindo aqui no meio dos irmãos. Por quê? Porque você creu, isso é para mim, isso é para você. Aí o favor começa a cercar os irmãos. Eu vim aqui para te dizer: permaneça nela. O mercado diz: não está dando dinheiro, permaneça nela. O seu vizinho diz: não vai dar em nada. Os seus parentes falam: você vai tentar de novo? Eu recebi graça para ser pastor. Enquanto eu permaneço nesse dom, favor é manifesto ao meu redor. Minha família é uma família que mexeu com comércio e fazenda. E eu até tenho fazendas lá em Minas Gerais, mas eu não vou em nenhuma delas. E todas as vezes que eu vou falar nisso, eu até falo com a minha esposa, e parece que não há favor se manifestando para eu trabalhar nessa área, né, da criação de gado. E olha que eu gosto disso. Eu fui criado lá em Goiás, aleluia. Companheiro aí do pastor Wilson. Eu não sou lá do Boqueirão, não. Ele falou do Boqueirão aqui? Eu não sou lá do Boqueirão, não, mas eu gosto desse negócio de gado, etc. Mas quando eu vou pensar nisso, eu já pensei, eu fiz projeto, não fluiu. Contratei o rapaz para trabalhar lá na fazenda, o rapaz não quis ficar. Eu falei: eu pago mais, não quero. Eu compro uma moto para você, não quero. Aí eu falei: eu vou perceber o Senhor aqui. Quantos estão entendendo? Vou ver Jesus nesse negócio. Parece que não está fluindo favor. Mas aí quando eu permaneço no dom que eu recebi, no ministério que o Senhor quer para a minha vida, favor vai fluindo. Eu venho aqui e ministro para você. E aí eu recebo um convite. Semana passada eu estava lá nos Estados Unidos ministrando também. Por quê? Porque é mais ou menos Deus falando assim: eu estou te dando favor nessa área. Você está entendendo ou tem que desenhar, freguês? Então às vezes você tem favor numa área,
mas não está trabalhando nela. E aí o que acontece com a graça? Se torna vã. Vã significa inoperante. E aí nós escolhemos fazer outra coisa diferente daquilo que fomos chamados. O que a Escritura diz? Cada um permaneça naquilo que foi. Você foi chamado para fazer algo da parte de Deus. Permaneça nela, e a graça vai se multiplicar. Não deixe essa graça por dinheiro, por pressão familiar, por dificuldades da vida, porque o mercado oscilou, talvez por falta de encorajamento. Diga comigo, um favor, vai na direção da graça recebida. Isso não anula a fé, querido, a perseverança, a confiança. Todas as coisas que Deus faz é para o seu propósito. Quem são os melhores profissionais? São aqueles que creram e receberam graça de Deus para fazer aquilo. Mas tem que ser uma convicção. Eu vim aqui para fortalecer essa convicção na sua vida. Você recebeu uma graça específica de Deus. Persevera nela, e nela você vai prosperar, porque favor acompanha você. Pastor, o que é favor? Favor é algo que você não poderia fazer pela sua experiência, nem com as suas ferramentas, nem tampouco com o seu dinheiro. Favor vem dos céus na nossa direção. Você está aí no supermercado, por exemplo, e aí você encontra lá uma pessoa, e aquela pessoa faz uma conexão entre você e uma terceira pessoa, e aí você fecha, por exemplo, uma grande venda. Por favor, não pense que favor é apenas dinheiro, porque tem gente que tem muito dinheiro, mas não tem nenhum favor. Não pense que favor é apenas uma estrutura, porque tem gente que tem muita estrutura e não tem nenhum favor. Mas você já viu que tem lugares que não tem estrutura nenhuma, mas tem muito favor de Deus lá? Lá em Belo Horizonte, tem alguns lugares que as pessoas vão para comer, que faz fila, que tem que reservar o lugar. Irmão, você entra lá e fala: o que está acontecendo aqui? Esse lugar não tem estrutura nenhuma, não tem ar-condicionado, não tem piso, é chão comum, e não tem nenhuma técnica aqui, mas está assim, ó, como diz lá, durinho de gente, aleluia. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu acho que eu estou falando a seu respeito. Eu acho que eu estou falando a respeito de alguém que tem favor. Mas aí nós começamos a analisar os recursos que nós temos. Não, o caminho é esse. O caminho é você analisar a graça que você recebeu de Deus. Então, o favor vai trazer os recursos. Tem gente que vai se levantar para investir na graça que Deus te deu. O apóstolo Paulo sabia disso. Então, ele percebeu: eu vou investir na direção que eu recebi de Deus. E quando você faz isso, o terceiro e último ponto, você tem favor multiplicado. Segunda carta de Pedro, capítulo 1 e versículo 2. Diz assim: graça e paz do Senhor Jesus nos sejam multiplicadas. É possível multiplicar a graça? É possível multiplicar a graça. Por exemplo, você foi na direção da graça recebida, ou do dom que Deus te deu. Então você, por exemplo, foi plantar alface. Pastor, plantar alface aqui na cidade de São Paulo? Você foi plantar alface lá numa área da sua casa. Aí você fala: pastor, mas isso não faz sentido, parece que não tem nada no mercado sobre isso. Você tem fé para plantar alface? Então faça. Não fique analisando o mercado, não fique analisando as ferramentas. Quando você começa a operar naquela direção que você sente fé, que você recebeu graça, favor te acompanha. Quem está entendendo comigo? Amém. E aí, quando você crê na graça recebida, persevera nela,
não desperdiça o favor que Deus me deu. O Senhor diz assim: vou multiplicar mais graça na vida. Agora vai plantar, mas não é só alface não, começa a plantar cenoura também. E aí você se torna o maior vendedor de cenoura lá da região metropolitana de São Paulo. E aí Deus te dá uma técnica: você tem uma cenoura que ninguém tem. Pastor, mas isso é loucura. Não, isso não é loucura não, isso é graça. Pastor, então eu posso crescer em graça? Pode. Quando eu escrevi o meu primeiro livro, foi igual um parto. É igual as mulheres aí que deram a luz com o primeiro, não é verdade? Ah, pastor, mas e no segundo? No segundo foi mais fácil. No primeiro você tinha aquele negócio, o bico cair no chão, sei lá, esterilizava, não sei o que, aí não pode colocar. No segundo o bico cai no chão, você já enfia na boca do menino. Aleluia, chupa aí, menino, ó. Sucesso, vai criar anticorpos. É assim ou não? E aí eu lembro, né? Caiu, ai meu Deus, esteriliza, põe, esquenta, parará. Não, a graça multiplicou, freguês. Você já aprendeu a fazer da primeira vez, e agora a graça foi multiplicada. Você sente seguro, não é verdade? Pastor, o que você quer dizer? Irmão, eu não tenho dom nenhum para pilotar nada, nem carro. Eu começo a dirigir e dá sono. Os meus pastores me interditam, eu não posso dirigir assim, viajando, porque me dá um sono mortal. Eu tenho que tomar cafeína 400 miligramas. Eu dei uma vez com o pastor Marcelo, ele correu o prédio inteiro assim. Eu dei para minha mulher a cafeína que eu tomo para ativar, o coração dela começou a palpitar, a mão tremer, foi uma coisa. Por quê? Eu não tenho essa graça. Por exemplo, estava conversando com um piloto ontem. Irmão, eu não tenho fé nenhuma para pilotar helicóptero, avião, nada. Mas você já viu quando alguém recebeu graça de Deus para fazer isso? O sujeito faz como se ele estivesse fazendo uma coisa normal. Quem está me entendendo? Aí quando ele vai nessa direção, ele não quer saber se dá dinheiro. Ele fala: Deus está nesse negócio, eu tenho fé para isso, eu vou prosperar. Aí sabe o que acontece? Graça é multiplicada. Quando alguém, escuta o que eu vou te falar, copia agora. Quando alguém faz algo que Deus lhe mandou fazer, e ele persevera na direção da graça recebida, todas as pessoas ao redor dele percebem: ele recebeu isso de Deus. Esse sujeito é bom. Eu quero comer a comida que ele faz. Eu quero vestir a roupa que ele costura. Eu quero lavar o carro lá com ele. Eu quero cortar o cabelo lá com ele. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero ouvir a pregação dele. Hein, pastor? Eu quero estar no lugar onde favor de Deus se manifesta. E aí você, pastor, mas é assim, automático? Deus trabalha com ciclos. Deus trabalha com ciclos em todas as áreas da sua vida. Mas tudo que Deus dá, Ele deu pronto. Ele deu de graça. E você precisa cooperar com Deus nisso. Por exemplo, quando uma criança nasce, ela já nasce com todos os órgãos, tecidos que um adulto tem, mas ela precisa ser desenvolvida. Tem alguém comigo? Amém. Quando Deus te deu essa graça, na qual você vai prosperar, Ele já preparou tudo para você, porque quem dá o bebê, prepara um enxoval. Aleluia. Ai, pastor, eu estou grávida agora, e será que Deus vai prover? Não tenha dúvida, quem deu o bebê, providencia também o enxoval, porque Deus é bom em todo o tempo. Se Ele chamou você para fazer, Ele já te deu graça para prosperar. Ele não vai dar não, Ele já deu. Então, meus amados, pastor, mas e aí? Aí tem os ciclos. Ei, vem cá para eu terminar. Identifique esses ciclos, trabalhe neles, debaixo da graça de Deus, e o favor do Senhor vai ser multiplicado na sua vida. Vai ser multiplicado na sua vida. Você pode ver isso claramente na parábola lá dos talentos. Todos receberam pelo menos um talento da parte de Deus, foi ou não? Então, moral da história, todo mundo aqui nesse auditório recebeu pelo menos um talento, sim ou não?
Esse talento é a graça que Deus te deu. Então, Jesus já deu a dica: sua capacidade pode aumentar. Alô? Vamos ver se você copiou. Sua capacidade pode aumentar. Quando? Quando você começar a usar a ferramenta. A ferramenta aperfeiçoa você. Você sabe quem é que vai pregando melhor, pastor? É quem prega constantemente. Você sabe quem vai profetizando mais especificamente? É quem exercita a profecia. Você sabe, o cirurgião médico, o cirurgião plástico, que vai prosperando mais, é aquele que aperfeiçoa a sua técnica. A sua capacidade vai aumentar quando você for na direção da graça recebida da parte de Deus. Parar de olhar as circunstâncias ao redor, parar de analisar o mercado, parar de olhar para si mesmo e a sua capacidade. Porque eu vou contar para os irmãos, se fosse olhar para a minha capacidade, eu vim aqui pregar em último lugar, aleluia, depois do pastor Wilson, do profeta Reinhard, e quem mais esteve aqui? Pastor Isaías Sardinha. Eu ia falar assim: não, me passa para outro dia, e os irmãos estão cansados, etc. Não, pela graça de Deus, eu sou o que sou. E quando eu creio nisso, eu exerço fé nessa direção, sabe o que acontece? Da parte de Deus, segundo o apóstolo Pedro, graça vos seja multiplicada. E aí o favor nos cerca. Isso acontece comigo e acontece com você também. Quantos podem dizer amém? Amém. Fica de pé onde você está. Há mais ainda que o Espírito Santo quer fazer. Quero chamar aqui a nossa equipe de louvor. Pastor, você já terminou? Depende de você. Porque eu ainda gostaria de orar para que mais favor seja multiplicado, mais graça recebida. Quando você exercita na direção que Deus te deu, você começa a crescer em fé. E aí, aquilo que você não fazia anteriormente, você agora já adquire fé para fazer. Por exemplo, preste atenção, vou fazer um exercício aqui agora com você. Eu tenho buscado ao Senhor essa graça de profetizar. E a Escritura diz que todos podem profetizar. Amém. Você já recebeu de Deus esse dom, amém? Amém. Mas por que não flui mais? É porque ficamos analisando muito as circunstâncias. Então, nós pensamos: como eu vou fazer isso? E se eu errar? E se não for tão exato? Não é verdade? Aí travamos. Trava. Por que trava? Porque ao invés de olhar para o autor e consumador da nossa fé, começamos a olhar para nós mesmos. Isso é igual o Senhor liberou na vida do pastor hoje, ó. Esse som vai falar inglês. E ele vai desembolar, my friend, o inglês, come on. We will preach in English in the name of Jesus. Yes. Vai pregar em inglês e vai precisar de tradutor. Você fala, aí os outros vão falar: pastor metido. Não, eu sou o que eu sou pela graça de Deus. Agora, o que acontece? Você ficar analisando: pastor, mas eu vou aprender agora, eu não tenho tempo para estudar, olha o meu inglês, você trava todinho. A minha dona, né, minha esposa, aleluia, bom que você voltou. A minha esposa, ela é certificada pela Universidade de Cambridge, que ela fala inglês. Mas eu falo mais do que ela. Ela fala melhor do que eu, mais preciso, mais exato. Aí ela fica me corrigindo, fala assim: você falou agora, nós vai. Eu falei: não tem problema não, o povo entendeu, aleluia. Vai recebendo. Só que é o seguinte, porque eu creio, presta atenção que agora eu vou exemplificar a pregação. Porque eu creio que essa foi uma graça recebida. Qual graça? Deus me deu graça para fazer conexões nas nações. Em todos os lugares do planeta, até ainda em lugares que ninguém nunca foi, como na Austrália, por exemplo, tem gente minha lá. Eu fico pensando: o que é isso, meu Deus? Só pode ser uma graça recebida. E aí, sabe o que eu resolvi fazer?
eu resolvi ir na direção da graça recebida, esquecendo das limitações, seja da língua, seja financeira, seja qualquer limitação, idade, etc. Sabe o que tem acontecido? Favor tem sido multiplicado. Aí a hora que eu percebo, a unção está fluindo nessa direção que Deus me chamou de uma maneira surpreendente. Por exemplo, vou te dar uma expressão do favor. Nós fizemos uma visita lá na África do Sul. Aliás, antes eu estava lá na Alemanha com o pastor Marcelo na conferência lá dos 500 anos. Meu telefone toca: sou o pastor Zé Mar? Eu falei: eu mesmo, aleluia, porque agora eu estou assim, só pode ser para me abençoar. Aleluia, pode falar. Eu falei: eu sou o pastor Gerson da África do Sul. Eu falei: glória a Deus. O senhor é o pastor Zé Mar de Belo Horizonte? Sou. Pois é, eu sou aqui da África do Sul e eu preciso falar com o senhor. Eu falei: pode liberar a bênção, irmão. O que é? É assim. Eu falei: eu preciso ir lá em Belo Horizonte. Eu falei: glória a Deus, você vai. Eu conheço o irmão? Ele falou: não, eu sou marido da Charlene. Eu falei: Charlene, eu conheço só uma, que há 25 anos atrás era esposa do missionário que plantou no meu coração um chamado para a África. Eu falei: não estou acreditando, irmão, você está me ligando aqui na Alemanha e você, ela ficou viúva naturalmente, depois de muitos anos ela se casou com esse pastor, pastor Gerson, meu amigo. E adivinha de onde ele é? Só pode ser de Goiânia. Ô terra favorecida, meu Deus do céu, de Goiânia. Aí eu falei: você é de Goiânia? Sou, da África do Sul. E aí eu o convidei para vir ministrar na nossa conferência. Nós fizemos uma visita lá, eu e minha esposa, pastor Washington, a pastora Silvia, e uma visita que nós fizemos lá. Hoje nós temos uma igreja videira lá, com 3 células. Já fizemos 2, amanhã vai ser o segundo encontro. Fizemos 2 encontros com Deus, batizamos 5 pessoas e temos culto toda semana para a glória de Jesus. Pastor, isso já tem o que? 2 anos? Não, 2 meses. 2 meses. Como diz o goiano, chupa essa manga, freguês. E aí, como é que faz, pastor? Você quer perguntar para mim? Você acha que eu tenho manual de plantação de igreja? Não sei como é que faz, não. Pastor, mas parece que Deus tem dado uma graça para vocês. Lá em Minas Gerais, na nossa supervisão, nós somos 87 igrejas, micro-igrejas e congregações. Se contar lá com o Triângulo Mineiro, são 102. Pastor, como é que você cuida de tudo isso? Você ficou louco? É claro que eu não cuido de tudo isso. Mas o Espírito Santo dá graça, dá favor na direção da graça que Ele te deu. Está compreendendo? Esse pastor aqui tem uma graça para ministrar louvor. Já falei isso para ele, mas agora eu quero ampliar. Deus te deu uma graça para ministrar. Todo mundo que olha para você, olha para essa equipe aqui, percebe que você faz isso com leveza, com graça. E quando você faz, você se sente renovado. E o Senhor vai começar a te dar cânticos. Ele vai te dar cânticos na direção da palavra da graça, do evangelho da graça, especialmente no descanso. E quando você ministrar, as pessoas vão se sentir como Saul sentia. O ímpio vai ouvir o cântico e falar: meu Deus, parece que estou com a alma aliviada. Ele fala: quem é esse cara? E que banda que é essa? Cadê esses caras? Continua perseverando na direção da graça que vocês recebem. Persevera um pouco mais. Se as pessoas disserem para você: não está adiantando nada, vocês estão correndo de um lado para o outro, rapaz, você está com cara de cansado. Para quê? Para nada. Você está ganhando nada com isso. Vai tocar no lugar que você ganha dinheiro. Você é bom, rapaz. Você é profi. E aí, propostas vão chegar para vocês. Vai tocar para o fulano de tal no final de semana, ao invés de estar na sua igreja. Mas sabe o que Deus está fazendo com todos vocês? Vocês sabem que nós precisamos de um mover nessa área, na vinha e na videira.
O Senhor só está querendo saber quem é que creu nessa graça recebida. Persevera um pouco mais, porque tem favor na vida dos irmãos. Quando vocês ministram a favor e fazem isso com leveza e com clareza, e eu falo lá do meu povo, lá de Minas Gerais, nós somos abençoados. Você está tocando aqui, mas o seu testemunho está tocando em muitos lugares. Eu venho aqui para trazer essa palavra de ânimo para toda essa equipe. Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. E aí, quando vocês menos perceberem, vocês vão ver portas escancaradas diante de vocês. Vamos ministrar o Senhor. Fala com quem pode ouvir você. Fala com quem te deu graça. Fala com quem liberou favor na direção do seu empreendimento, do seu negócio, em nome de Jesus. Chora balabada,